Olá, olá, estamos juntos para a nossa oitava aula do nosso curso de Hermenêutica da Escola de Discípulos. Espero que você esteja aproveitando, gostando e que isso esteja sendo uma grande bênção para a sua vida. Nessa aula, nós vamos apresentar a você um resumo do procedimento hermenêutico, ou seja, nós vamos apresentar 6 passos que resumem como interpretar um texto. É claro que são 6 passos resumidos, é claro que são 6 passos que vão te apontar o caminho e a interpretação acaba sendo muito mais profunda do que só esses 6 passos. Mas seguir esses 6 passos vai trazer a você certamente uma interpretação de qualquer texto bíblico. Vamos dar uma olhadinha então em quais são esses passos. O primeiro passo é a análise histórico-cultural e contextual da passagem. O que é isso? Nós vamos considerar o ambiente histórico e cultural do autor da passagem. Então nós vamos analisar a história e a cultura do momento em que aquilo foi escrito, do momento em que aquela passagem aconteceu. E aí então, olhando para esse contexto, nós vamos poder ter um olhar mais acurado sobre as alusões e objetivos do autor. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender o quê? Qual o ambiente e a mente do autor. Esse é o resumo do primeiro passo. O segundo passo é uma análise léxico-sintática. O que seria isso? Seria uma compreensão ou uma definição das palavras, que é a lexicologia, e a sua relação com outras palavras, que é a sintaxe. Então seria uma análise das palavras. Nós vamos entender qual o significado das palavras e qual a relação dessas palavras entre si. E aqui nós vamos precisar de um bom português, interpretação de Bíblia cobra um bom português, e nós vamos precisar também de algum conhecimento das línguas originais, mesmo que seja através de léxicos, através de dicionários. Nós vamos ter sempre uma busca de algumas palavras originais. Claro, conhecer o grego e o hebraico ajuda muito, mas não é uma necessidade para a interpretação, já que nós temos hoje muito material que trabalha nesse sentido, que nos dá as respostas que nós precisamos dos idiomas originais. Então eu já entendi a mente do autor e o contexto em que ele vivia, já entendi o significado das palavras e da relação umas com as outras, e parto então para o terceiro passo, que é uma análise teológica. Qual é o conhecimento de Deus que as pessoas que vivenciaram aquela passagem bíblica têm? O público-alvo daquela passagem tinha qual conhecimento de Deus? Qual conhecimento teológico? Qual era a medida da revelação que existia no momento dessa passagem? Então, essas são análises teológicas. As pessoas ainda não tinham ouvido falar da segunda vinda de Jesus. Então, dentro desse contexto, eu entendo por que eles não compreenderam a segunda vinda. Então, são questões teológicas que precisam ser levados em conta. Nesse momento de análise teológica, eu faço uma relação com outros textos que também foram enviados para os mesmos destinatários. Então, por exemplo, eu tenho lá os livros de Moisés que foram dados ao povo de Israel como lei. Então eu posso colocar Josué ali, nesse mesmo contexto, porque foi dado para o povo na mesma linha. Então, qual é a ideia? O que os dois livros apresentam de conhecimento teológico do povo? Isso vai me ajudar a entender a passagem. O quarto passo é uma análise literária. O que é isso? Isso vai identificar a forma literária em que o texto foi escrito. Qual é o método literário utilizado? Foram utilizadas metáforas? Foram utilizados antropomorfismos? O texto é poético, o texto é profético, o texto é histórico. Então, que tipo de texto é e que figuras de linguagem são utilizadas nesse texto? Quando eu consigo compreender um pouco isso, ou consigo compreender isso,
também tenho uma grande facilidade na interpretação. Se eu sei que o texto é poético, é óbvio que um texto poético possui muito mais simbolismo do que um texto histórico. Se o texto é profético, eu sei que as figuras de linguagem também vão ser utilizadas muito mais do que num texto histórico. Isso me ajuda na hermenêutica daquele texto. Depois disso eu parto ao quinto passo. E esse quinto passo é um passo de confrontamento. Eu vou pegar o que eu vi até agora e vou comparar com o que outras pessoas viram. Então esse é o momento de eu pegar outros autores ou outros estudiosos que já estudaram aquelas interpretações, e é só esse o momento, porque quando eu começo pelo estudo do que outras pessoas escreveram, eu estou já criando uma ideia pré-concebida. Isso é muito ruim. O ideal é que você faça o estudo e no final você compare com o que outras pessoas fizeram. Ah, e se eu fizer errado? Você vai ter a oportunidade aqui nessa comparação de analisar aquilo tudo que você fez. Mas não dependa dos intérpretes. Ninguém é perfeito, nenhuma interpretação é perfeita. Mas nessa hora você vai pegar pessoas que passaram sua vida estudando esses assuntos e vai estudá-los também, para que você possa comparar com as conclusões que você obteve. E por fim, mas com certeza mais importante, é a aplicação. O que é a aplicação? A aplicação é o momento em que você vai pegar o sentido original do texto e vai trazer para a nossa própria época e cultura de forma a ser aplicado na nossa vida. Para que não se caia naquele engano de dizer, ah, esse texto foi para aquela época, isso não é possível de ser vivido hoje. Claro, adaptações, a gente já falou sobre isso no curso, adaptações culturais e principalmente adaptações tecnológicas, elas acabam sendo feitas. Porém, a verdade não muda, ela permanece verdade e a aplicação é feita na nossa vida. Essa é a ideia, esse é o objetivo da interpretação. Por que se interpreta um texto? Para poder se viver aquele texto. Essa é a ideia básica. E nós precisamos, então, ter isso. Vamos dar uma repassada nesses passos aí? Vamos dar uma olhadinha, olha lá. Primeiro passo, eu analiso o ambiente, a história e a cultura que o autor vive, ou seja, entro na cabeça do autor. Segundo passo, eu analiso o texto de uma forma a compreender as palavras utilizadas e a relação entre elas. Terceiro passo, eu analiso a realidade teológica das pessoas que foram público-alvo daquela passagem e também do autor. Quarto passo, eu analiso o método literário e as figuras de linguagem utilizadas naquele texto. Depois eu comparo tudo isso com o que outras pessoas escreveram e, por fim, eu gero uma aplicação de todas essas coisas para a minha vida. Ok? Um abração para você. Com esses 6 passos você vai conseguir interpretar qualquer texto bíblico. Um grande abraço para você e até a próxima.